Olá, vamos mais uma aula? Capítulo 4, a humilhação. Examinemos o significado da palavra humilhação. Ação ou efeito de humilhar-se, rebaixamento moral, aviltamento. Alguns dos seus sinônimos são o vexame, afronta, ultraje. Essa ferida começa a se manifestar ou despertar entre 1 e 3 anos de idade. O uso do verbo despertar para relembrar que minha teoria se baseia no fato de que antes de nascer já decidimos as feridas a serem curadas, embora não tenhamos mais consciência disso após o nascimento. A alma que vem extinguir essa ferida atrairá para si pais que a humilharão. Essa ferida está ligada principalmente no mundo físico do ter e do fazer. Ela desperta no momento do desenvolvimento das funções do corpo físico, período em que a criança aprende a comer sozinha, a ser assentada, a usar o banheiro, a falar, escutar e compreender o que os adultos lhe dizem. O despertar da ferida se produz no momento em que a criança sente que um de seus pais tem vergonha dela quando ela está suja, faz uma má criação, sobretudo em público ou em família. Está mal vestida, entre outros. Independentemente da circunstância que leva a criança a sentir-se alvetada, desgradada, ultrajada ou envergonhada em termos físicos, a ferida é despertada e ganha amplitude. Tomemos o exemplo do bebê que brinca com seu cocô, espalhando-o pelo colchão ou fazendo alguma outra arte nojenta. A ferida desperta quando ele ouve a mãe contar ao pai o que aconteceu, chamando-o de porquinho. Mesmo em idade tenra, o bebê pode perceber o nojo dos pais e se sentir humilhado e envergonhado. Lembro-me de um episódio quando eu tinha 6 anos e era interna no colégio de freiras. Dormíamos todas juntas num grande dormitório. E quando uma garotinha fez xixi na cama, a religiosa a obrigou a percorrer as salas de aula no dia seguinte com seu lençol sujo nas costas, humilhando-a e mortificando-a daquela maneira. A freira julgava que aquilo não se repetiria mais. Todos sabemos que acontece justamente ao contrário. Esse tipo de humilhação agrava a situação. Toda criança que tem uma ferida da humilhação e vive tal experiência verá sua ferida piorar. A sexualidade também contribui com sua cota de potencial humilhação. Por exemplo, quando a mãe surpreende o filho se masturbando e exclama: "Que vergonha, isso não se faz!" O menino se sente mortificado, envergonhado e mais tarde terá problemas no campo sexual. Se a criança surpreende o pai ou a mãe sem roupa e percebe que ele ou ela está constrangido, pois fica procurando se esconder, aprende que se deve ter vergonha do próprio corpo. Essa ferida, então, pode ser vivida em diferentes domínios, dependendo do que aconteceu entre 1 e 3 anos de idade. A criança, achando que não tem liberdade para agir ou se movimentar como quer no nível físico, se sente rebaixada e excessivamente controlada pelos pais. Por exemplo, um pai repreende e coloca o filho de castigo, que com roupa limpa foi brincar na lama logo antes da chegada dos convidados. Se os pais contam o incidente aos convidados na frente da criança, a humilhação virá ainda mais forte. Esse comportamento pode levar a criança a acreditar que enoja seus pais. Sente-se então humilhada e tem vergonha do próprio comportamento. Em contrapartida, é frequente ouvir as pessoas contando as coisas erradas que fizeram quando jovens e adolescentes. É como se procurassem situações para reviver a humilhação. Ao contrário das outras 4 feridas vividas, com o genitor específico ou com a pessoa que desempenhou esse papel, a ferida da humilhação é comumente vivida com a mãe. No entanto, pode ser vivida
com o pai quando este exerce o controle e faz o papel de mãe, ensinando a criança a ser asseada, entre outros. É possível também que a ferida da humilhação esteja ligada à mãe no campo da sexualidade do asseio e ao pai no campo do aprendizado, da audição e da fala. Nesse caso, o acerto das contas teria que ser feito com os dois pais. A criança que vive a humilhação forjará para si a máscara do masoquista. O masoquista é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Em geral, ela procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente. Ela se planeja para se machucar ou castigar antes que o outro o faça. Embora eu tenha dito que a humilhação ou a vergonha que o masoquista vive se situa nos domínios do ter e do fazer, por vezes ele faz tudo para conseguir ser como os outros gostariam que ele fosse. Mas é o que ele faz ou não faz, ou que tem ou não tem, que desencadeia sua ferida de humilhação. Também observei que fazer e ter coisas se tornam meios para compensar a ferida. A partir de agora, quando eu utilizar o termo masoquista, lembre-se de que estou me referindo à pessoa que sofre de humilhação e que veste uma máscara de masoquista para evitar sofrer e viver a dor associada à humilhação. Repito o que falei nos capítulos anteriores. Uma pessoa pode viver uma experiência de vergonha ou de humilhação, sem que a ferida da humilhação seja despertada. Por outro lado, uma pessoa masoquista pode viver uma experiência de rejeição e se sentir mais humilhada do que rejeitada. É verdade que os 5 tipos de pessoas mencionadas aqui podem ter vergonha, entretanto, parece que é a pessoa com a ferida da humilhação que se sente com mais regularidade. Devo esclarecer agora a diferença entre vergonha e culpa. Sentimos-nos culpados quando julgamos errado algo que fizemos ou deixamos de fazer. Temos vergonha quando nos consideramos incorretos com relação ao que acabamos de fazer. O oposto da vergonha é o orgulho. A partir do momento em que a pessoa não sente orgulho de si mesma, ela sente vergonha. Acusa a si própria e é levada a querer se esconder. Uma pessoa pode se sentir culpada sem ter vergonha, mas pode ter vergonha sem se sentir culpada. Na descrição física, a máscara do masoquista, como este se julga sujo, sem coração, porco ou menor do que os outros, ele desenvolve um corpo grande que lhe dá vergonha. Um corpo grande é diferente de um corpo musculoso. O indivíduo pode pesar 20 quilos a mais que seu peso normal e não ser gordo. Talvez tenha a aparência de uma pessoa forte. O masoquista, por sua vez, é grande por conta do excesso de gordura. Seu corpo é roxonchudo, parece mais compacto do que largo. Podemos notar isso ao observá-lo de costas. A pessoa forte é mais musculosa, com um corpo mais largo do que o compacto. E vista de costas, não dá a impressão de ser gorda. Essa descrição se aplica tanto a mulheres quanto a homens. Se apenas uma parte do corpo é grande e protuberante, por exemplo, a barriga, as nádegas ou os seios, isso indica uma ferida da humilhação menos intensa. Podemos também associar a máscara de masoquista às seguintes características: estrutura baixa, pescoço largo e inchado, tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pelvis. Ele costuma ter um rosto redondo e seus olhos são arregalados e inocentes como os de uma criança. É evidente que uma pessoa com todas essas características físicas sofre de uma ferida mais intensa. Trabalhei com centenas de masoquistas, a maioria mulheres, que apresentavam uma ferida da humilhação evidente. Várias delas levaram até 1 ano para admitir que tinham vergonha de si mesmas ou se sentiam humilhadas.
Se você reconhece em seu corpo as características físicas do masoquista e tem dificuldades em perceber a sua ferida da humilhação, não se preocupe e gaste o tempo que for preciso para fazer isso. Aliás, não gostar de apressar as coisas constitui uma das características do masoquista. É difícil para ele, inclusive, acelerar o ritmo quando necessário, e sente vergonha por não conseguir chegar tão rápido quanto os outros. Ele precisa aprender a se dar o direito de avançar no próprio ritmo. É difícil reconhecer a máscara do masoquista nas pessoas que conseguem controlar bem o peso. Se você é do tipo que ganha peso com facilidade e fica gordinho quando não controla a alimentação, é possível que tenha essa ferida da humilhação e ela esteja momentaneamente oculta. Essa rigidez que lhe permite controlar é explicada no capítulo 6. Querendo se mostrar firme e não ser controlado por aqueles que o humilham, o masoquista passa a ser muito dinâmico e sua coluna sofre. Temos como exemplo o caso de uma mulher que, querendo agradar ao marido, aceita que a sogra venha morar em sua casa. Pouco tempo depois, a sogra fica doente e ela se julga então obrigada a cuidar dela. O masoquista tem o dom de se colocar em situações em que deve cuidar de alguém. Assim, esquece cada vez mais de si mesmo. Quanto mais coisas carrega nas costas, mais peso ganha. Toda vez que o masoquista tenta fazer tudo pelos outros, ele deseja, na realidade, criar restrições e obrigações para si próprio. Ele acredita que despender tempo para ajudar os demais é algo que não lhe trará vergonha. No entanto, muitas vezes sente-se humilhado porque os outros se aproveitam dele. Aliás, ele raramente se sente reconhecido pelo que faz. Ouvi várias mulheres masoquistas dizerem que estavam cheias de bancar a empregada e, embora se queixassem, continuavam a agir assim, pois não percebiam que elas mesmas haviam criado tais obrigações. Também ouvi diversos desabafos, como, por exemplo, após 30 anos de bons serviços, a direção me jogou na rua feito lixo. Esse tipo de pessoa que se considera dedicada não se sente realmente reconhecida. Além disso, é fácil perceber o sentimento de humilhação exposto nessa frase. Uma pessoa não masoquista tenderia a dizer: após 30 anos de serviço, eles me despediram, sem usar o termo lixo. O masoquista não compreende que fazendo tudo para os outros o degrada e humilha, fazendo-os sentir que sem sua ajuda não serão bem-sucedidos. É comum, inclusive, o masoquista afirmar perante a família e os amigos que determinada pessoa não faz nada sem ele, e isso diante da própria pessoa, que se sentirá duplamente humilhada. É importante que ele se dê conta de que não precisa ocupar tanto espaço na vida dos seus conhecidos, mas em geral ele não percebe que age dessa forma, pois costuma fazê-lo de maneira sutil. Eis porque seu corpo físico ocupa muito espaço. Ele reflete sua crença. Quando o masoquista consegue se achar especial e importante, não terá mais que provar isso para os outros. Reconhecendo-se, seu corpo não precisará mais ocupar tanto espaço. Ele parece controlar-se, mas esse controle é motivado principalmente pelo medo de ter vergonha dos que lhe são próximos ou de si mesma. A mãe masoquista, por exemplo, tende a controlar o vestuário, a aparência e o asseio de seus filhos e de seu parceiro. É o tipo de mãe que quer que os filhos cuidem do próprio asseio desde muito pequenos. Se ela não conseguir isso, sentirá vergonha de si mesma como mãe. Como o masoquista, homem ou mulher, é frequentemente apegado à mãe, ele vai fazer de tudo para não lhe causar vergonha.
Ela tem bastante influência sobre o masoquista, mesmo que isso aconteça de modo inconsciente e involuntário. Ele vê a mãe como um grande peso a ser carregado, o que lhe fornece outra boa razão para se julgar um apoio bem sólido. Essa influência continua inclusive após a morte dela. Embora isso lhe provoque um sentimento de vergonha, em geral o masoquista se sente consolado ou libertado pela morte da mãe, pois ele costumava permitir que ela sufocasse a sua liberdade. Apenas quando a ferida da humilhação está em vias de ser curada é que essa influência se atenua. Mas há aqueles que são de tal forma apegados à mãe que quando esta morre tem uma forte crise de agorafobia. Infelizmente, esses indivíduos costumam ser medicados como se fossem depressivos e, como não são tratados de modo correto pela doença que de fato têm, levam muito tempo para se recuperar. O masoquista tem dificuldade para exprimir suas reais necessidades e o que sente verdadeiramente. Desde jovem, evita falar com medo de se envergonhar ou de causar vergonha a alguém. Os pais de uma criança masoquista lhe dizem frequentemente o que acontece na família não é da conta de ninguém e que ela não deve falar sobre isso. Deve guardar tudo para si. As situações vexaminosas ou os membros da família dos quais temos vergonha devem ser mantidos em segredo. Não se fala, por exemplo, de um tio na prisão, ou de um irmão suicida, ou de um membro da família internado no hospital psiquiátrico, entre outros. Certa vez, um homem me contou que se envergonhava por ter feito sua mãe sofrer, quando ele era jovem, ao roubar dinheiro de sua bolsa. Ele considerava inaceitável fazer isso com sua mãe, já que se privava de tudo em prol dos filhos. Ele nunca havia contado aquilo a ninguém. Se pensarmos nas centenas de pequenos segredos como esse que ele guarda dentro de si, compreenderemos por que esse homem tinha problemas na garganta e na voz. Algumas pessoas me confidenciaram a vergonha que sentiam na adolescência quando desejavam coisas caras enquanto sua mãe se privava do essencial. Elas não ousavam falar desses desejos, principalmente com a mãe. Em geral, o masoquista chega ao ponto de perder contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe. O masoquista costuma ser hipersensível, qualquer coisa o afeta. Por isso, faz de tudo para não magoar os outros. Quando alguém, sobretudo seus entes queridos, se sente infeliz, ele se julga culpado. Acha que deveria ou não deveria ter dito ou feito alguma coisa. Não compreende que, ao se manter focado nas necessidades dos outros, não escuta as suas próprias. Dos 5 tipos de personalidade, o masoquista é o que menos ouve suas necessidades. Embora quase sempre tenha consciência do que quer, ele sofre com isso, o que contribui para alimentar sua ferida da humilhação e sua máscara de masoquista. Ele faz de tudo para se mostrar útil. É uma maneira de esconder sua ferida e ter a ilusão de que não sofre de humilhação. O masoquista costuma ter a capacidade de fazer os outros rirem. Ele é muito expressivo e engraçado contando histórias e coloca-se como alvo do riso das pessoas. É uma maneira inconsciente de se humilhar e se rebaixar. Assim, talvez, ninguém adivinhe que, sob as palavras que despertam as risadas, se esconde o medo da vergonha. A menor crítica feita a seu respeito o faz sentir-se degradado. Além disso, ele é um especialista em menosprezar a si mesmo. Vê-se muito menor e menos importante do que é na realidade. Para ele, é inconcebível que os outros o considerem uma pessoa especial e importante. Vê-se muito menor e menos importante do que é na realidade. Para ele, é inconcebível que os outros o considerem uma pessoa especial e importante. Observei que o diminutivo está muito presente em seu vocabulário. Ele dirá coisas como: "Tem um minutinho para mim?"
Posso dar uma sugestãozinha? Sua letra é miúda. Assim como seus passos, ele gosta de carros pequenos, casas pequenas, objetos pequenos, pouca comida, entre outros. Se você se reconhece na descrição do masoquista e não tem consciência de falar dessa maneira, sugiro que peça a seus amigos que observem e escutem. Em geral, somos os últimos a nos conhecer de verdade. Quando o masoquista usa o termo grande, é na verdade para se rebaixar e se humilhar. Se ele se sujar comendo, por exemplo, o que é bastante frequente, dirá ou pensará: que grande porco eu sou. Certo dia, numa reunião social, eu estava na companhia de uma senhora do tipo masoquista que estava muito bem vestida e usava joias deslumbrantes. Elogiei-a e ela me respondeu: Pareço uma grande milionária, não acha? Mas só pareço. O indivíduo que sofre de humilhação é sempre levado a se recriminar por tudo e até mesmo assumir a culpa pelos outros. É sua maneira de ser uma boa pessoa. Um homem masoquista me contou que quando sua esposa se sente culpada de alguma coisa, ele se deixa facilmente convencer de que a culpa é dele. Por exemplo, ela lhe dá uma lista de compras e se esquece de anotar um item que é comprado regularmente. Ele volta da loja sem aquele item e é repreendido. Por que não se lembrou? Você sabe muito bem que compramos isso toda semana. Ele se sente culpado e se recrimina. Não compreende que ela o acusa porque se sente culpada. Mas mesmo que ela tivesse lamentado o próprio esquecimento, ele se odiaria por não ter pensado em comprá-lo e se desculparia. Esse exemplo ilustra fielmente o hábito que o masoquista tem de assumir a culpa e se recriminar por tudo, até mesmo pelo que não é de sua responsabilidade. Assumir a culpa e se desculpar nunca resolvem nada, pois todas as vezes que esse tipo de situação se repete, ele se culpa novamente. É importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados, pois a culpa só pode vir de dentro de nós. A pessoa masoquista, em geral, se sente impotente diante dos amigos mais chegados. Quando é repreendida, reação que ela traz de maneira inconsciente, fica perplexa, não sabendo o que dizer para se defender. Censura-se e sofre pela situação. Em seguida, tentará encontrar justificativas e explicações com a finalidade de fazer as pazes. Julgando-se culpada, acha que é seu dever conciliar as coisas. Todos os 5 tipos de caráter se sentem culpados por razões distintas. O masoquista, por se sentir humilhado com facilidade, é mais suscetível à culpa. A liberdade é muito importante para o masoquista. Ser livre significa não ter que prestar contas, não ser controlado por ninguém e fazer o que quer e quando quer. Em criança, o masoquista sentia-se preso, sobretudo aos pais. Estes o impediam de ter os amigos que ele queria ou sair à vontade e lhe davam várias tarefas ou responsabilidades em casa, como cuidar das outras crianças. Em geral, o masoquista é induzido a criar obrigações para si mesmo com mais regularidade do que o normal. Quando sente que não há ninguém para freá-lo, ele explode. Vive a vida a fundo, sem limites, e exagera. Come demais, compra demais, cozinha demais, bebe demais, transa demais, quer ajudar demais, trabalha demais, gasta demais, acha que tem coisas demais e fala demais. Quando adota um desses comportamentos, tem vergonha de si mesmo, sentindo-se mal com os olhares ou com os comentários dos outros. Daí seu temor de chegar ao limite, pois está convencido de que fará coisas vexatórias, tanto no plano sexual quanto no plano social. Além disso, acha que se cuidar muito de si não será útil aos outros. Isso vem despertar humilhação vivida na juventude,
quando ele ousava se recusar a cuidar dos outros. Há muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como precisa, seu corpo emagreceria, pois ele desbloquearia a energia. O maior medo do masoquista é, portanto, a liberdade. No fundo, ele está convencido de que não saberia administrar o fato de ser livre. Logo, arranja inconscientemente um jeito de não sê-lo. Ele acha que fazendo as próprias escolhas não será controlado pelos outros, mas suas decisões costumam recusar no oposto, ou seja, em mais coerções e obrigações. Veja alguns exemplos de como isso acontece. Número 1. O rapaz se sente na prisão dentro de casa por conta de sua esposa controladora. Arranja, então, 2 ou 3 empregos extras à noite para escapar disso. Julga-se livre, mas na realidade não tem mais liberdade para se divertir e curtir o filho. Número 2. A moça está solteira e, para se sentir livre, compra a própria casa e não tem mais tempo livre para si, pois ficou sobrecarregada com tantas tarefas que a situação exige. Amanhã, então, nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o masoquista. Gratidão, Edna Life Coach.